Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Glória a Jesus por mais uma madrugada sobrenatural. Nós estamos orando por cura todas as madrugadas. Se você ainda não está participando conosco, eu te convido. É só você entrar aí no link da nossa bio que você consegue entrar nos grupos. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa. Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, profeta Frederico, Sueli, shalom, pastora Bruna, pastor Júnior. E hoje a gente tem culto de jovens, amém? Shalom, profetisa Paula, querida. Shalom, Elza. Hoje tem culto de jovens na Global Fire às 19 horas, horário de Brasília, amém? O culto de jovens é para todos os jovens, jovens como eu, como você, amém? E é um culto muito avivado, muito poderoso, né? Uma sexta é um culto profético, uma sexta é um culto avivado dos jovens. E hoje nós temos culto dos jovens, eu quero, né, convidar todos vocês. Gente, hoje o apóstolo estava jurando que era sábado. E a gente tem um compromisso sábado, ele falou, hoje vamos fazer tal coisa. Eu falei, não é hoje não, hoje é sexta-feira. Eu falei, não foi o culto de jovens ainda. Ele falou, não, hoje é sábado. Aí ele foi olhar no calendário. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Então, eu já quero convidar todos vocês para o culto dos jovens. Todos estão convidados. Amém? Até 120 anos é jovem. Eu concordo. Eu concordo com você, profeta Frederico. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou contando aqui, amor, que você achou que hoje era sábado. Eu achei que hoje era sábado. Ele jurava, ele falou assim, hoje é sábado. Ele jurava que hoje era sábado, amém? Gente, hoje nós vamos começar a ler o livro do profeta Jonas, que são 3 capítulos, amém? Poderoso, 3 capítulos, Jonas, aleluia. Depois vem Miqueias, e assim nós vamos... Depois tem Miqueias. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Aí tem o último livro, Malaquias, e a gente vai, o que, falta só isso aqui para nós terminarmos, um pouquinho demais. Então hoje a gente vai ler o profeta fujão. Será que tem alguém aqui hoje que é um profeta fujão? Será que tem alguém aqui hoje que é um profeta fujão? Tomara que você não seja, né? Alguém que está fugindo do chamado, está fugindo do propósito. Porque se você fugir, Jesus vai te pegar do mesmo jeito. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Essas madrugadas têm sido extraordinárias. Eu sinto o fluir de cura sobrenatural. Nós estamos trazendo essa série falando sobre curas. Hoje eu vou continuar com vocês. Amém? Verdade, profeta Frederico? Jesus vai pegar esse povo, tudo que está fugindo do chamado. Não adianta você fugir do chamado. Porque se você fugir do chamado... Jesus vai pegar você, amém? Então, não fuja do chamado, não atrase mais as suas promessas. Obrigada, meu amado querido. Meu varão valoroso, né? Trouxe um cafezinho aqui pra mim, vocês aceitam? A pastora Bruna disse que já fugiu. Eu acredito que a nossa falta de posicionamento é fuga também, né? Então, quanto tempo você ficou... talvez no mundo, para se posicionar. Então, toda falta de posicionamento também. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu quero que você abra comigo em Jonas, capítulo de número 1. É isso que nós vamos estar lendo no dia de hoje. Aleluia. Jonas, capítulo de número 1. Todos acharam? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus... Senhor, eu quero te glorificar por essa madrugada poderosa, aonde o Senhor, Pai, trouxe, Senhor Deus, bálsamo de cura para muitas pessoas. Eu quero declarar que toda honra e glória, poder, exaltação, majestade é a Ti que é dada. Senhor, obrigada por esse dia, nós abençoamos esse devocional, clamamos pela presença doce e perfeita do melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Eu me submeto, Senhor Deus, ao Teu governo, eu me submeto ao governo do Espírito Santo. E, Senhor Deus, traz um maná fresco do céu, quentinho aqui para nós. É isso que nós queremos nessa manhã.
Abençoe, Pai, cada pessoa que vai assistir esse devocional. Abençoe todas as pessoas que estão conosco na madrugada. Fortalece cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a ler? Amém? Vamos começar a ler aqui Jonas, capítulo de número 1. Eu acho que Deus vai falar com você no livro de Jonas. Amém? Então vamos lá. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá para a grande cidade Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela. Então a gente vê que Deus tinha um julgamento contra a cidade de Nínive, pois vi como o seu povo é perverso. Então Deus tem um julgamento sobre Nínive porque o povo é perverso, ou seja, o povo tem diversos pecados. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Jonas escuta a voz de Deus e ele se apronta, só que em vez de ir para a direção certa, ele vai para a direção contrária, na tentativa de fugir de Deus. Então ele vai para o porto de Jope. Agora eu estou no verso de número 4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Então a gente vai ver que Deus fica irado, com Jonas. E Jonas está num barco, indo na direção oposta. Porque a direção que ele deveria estar era Nínive. Porque o chamado de Jonas é anunciar o julgamento a Nínive. Então o propósito dele aqui, ou seja, o chamado dele é profetizar, anunciar o julgamento em Nínive. Então ele tinha que cumprir o propósito de ir para Nínive. Com muito medo, os marinheiros chamaram seus deuses para que os socorressem e lançaram a carga no mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. Então a gente vê que, presta atenção, o barco tá perdendo toda a sua carga. Ou seja, por causa de um Jonas que está fora da rota, um lugar começa a entrar em prejuízo. A carga do barco tem que ser lançada por causa de que uma pessoa está desalinhada com Deus. Então você não tem noção do peso que é uma pessoa desalinhada com Deus, que está fugindo do propósito. Aí você vai ver aqui, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Ou seja, Jonas, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não tinha discernimento espiritual. Enquanto os marinheiros, que não são devotos a Deus, que não creem, que não criam no Deus de Jonas, eles estão desesperados. Eles já consultaram os seus deuses. Mas Jonas está dormindo. E tem muitas pessoas que estão exatamente igual Jonas. Estão lá no porão do barco dormindo. Indo na direção oposta. Tá no lugar errado. Em vez de ter ido para Nínive, foi na direção oposta. Entrou dentro do barco e ainda está dormindo. Está anestesiado. Não entendeu ainda o que é para ser feito. Então Deus, ele chamou o quê? Deus chamou Jonas para ir para o quê? Para Nínive. Para anunciar o julgamento. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a sua vida. Ei, Jonas, faz alguma coisa. Ora para o seu Deus. Quem sabe ele presta atenção na gente e faz alguma coisa. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Ou seja, Jonas estava sendo um atraso. Jonas estava sendo um atraso na vida desses marinheiros. Por mais que eles fossem ateus, vamos dizer assim, ateu ao Deus, de Israel, eles tinham outros deuses lá. Então, Jonas estava sendo um fardo, um peso, porque ele estava desalinhado ao propósito. Amém?
E se Deus tiver que sacudir um lugar por causa de um desalinhado, ele sacode. Independente se você é crente ou descrente. Então vamos lá. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Ou seja, quando os marinheiros tiraram sorte e apontou para Jonas, eles falaram assim, Jonas, quem é você? O que você faz? Aonde você está desalinhado? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqui ele revela o que é a sua identidade. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ou seja, eu sou um hebreu, eu adoro um único e verdadeiro Deus, o Deus que fez todas as coisas. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessa, disseram. É visto que a tempestade piora cada vez mais. Perguntaram, o que devemos fazer com você para que a tempestade acalme? Jonas respondeu, jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Queridos, Jonas, imagina aqui, Jonas está no barco. Eles já jogaram as cargas fora, tiraram a sorte, entenderam que o desalinhamento vem de Jonas. Aí Jonas fala, me joga no mar. Porque aí vocês vão, né? A tempestade vai embora, o mar vai se acalmar. Em vez disso, só que aí olha só, em vez disso os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então, os marinheiros não acataram o que Jonas falou de imediato, porque eu acredito que eles tiveram compaixão. Não, nós vamos tentar chegar em terra. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Então, os marinheiros tinham medo de morrer se Jonas fica no barco, e tinha medo da mão de Deus se eles jogam Jonas na água. Porque eles tinham temor sobre esse Deus chamado Yahvé. Ó Senhor, tu sabes os motivos por qual enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar. E no mesmo instante, presta atenção, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, talvez a turbulência que você está passando, talvez a sua empresa num caos, talvez a sua empresa, seus negócios travados, talvez a sua casa numa bagunça. Será que não é a pessoa que você colocou aí dentro? Será que não é o funcionário que está desalinhado com Deus? Será que não tem um Jonas? Às vezes, queridos, não é nem um Jonas, é alguém que serve qualquer outra coisa, que está trazendo às vezes uma nuvem pesada sobre a sua empresa. Então deixa eu falar para você que às vezes tem Jonas dentro do barco, que está travando um céu de bênção sobre a sua casa, sobre o seu comércio, sobre a sua vida espiritual. Então quem é o Jonas? É aquele que está desalinhado, é aquele que você já sentiu no coração, é aquele que Deus já te mostrou, que não combina caminhar junto com você, que não combina estar debaixo. Por quê? Muitas vezes Deus quer tratar pessoas e a gente está favorecendo elas. Muitas vezes Deus quer trazer alinhamento para alguém e você não está corroborando com isso. Muitas vezes, então eu sempre falo, sempre consulta o Senhor qualquer coisa. Amém? Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Então aqui os marinheiros viram o poder de Deus e eles fizeram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe, olha só, engolisse Jonas. Então o Senhor enviou um grande peixe, a gente fala baleia, né? E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Isso aqui, queridos, quando Jesus fala, o único sinal que você... Porque o povo chega para Jesus e fala, Jesus, nós queremos um sinal, faz um milagre, faz alguma coisa. Jesus fala assim, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Morte. Jonas morreu, queridos. Jonas morreu. E Deus trouxe ele de volta. Jonas morreu e Deus trouxe ele de volta.
Então, quando Jesus fala, o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Aí amanhã nós vamos estar continuando aqui, certo? Então, a fuga de Jonas, por mais que pareça que é geográfica, ela é espiritual. É uma fuga espiritual, é uma fuga do chamado, é uma fuga daquilo que Deus chamou ele. E por que Jonas não foi diretamente? Porque ele tinha algum problema na identidade dele. Por que é mais fácil fugir do que encarar aquilo que Deus está te chamando? Porque para encarar aquilo que Deus está te chamando, talvez vai ter um confronto de alma, talvez vai ter um confronto de caráter. Talvez enquanto você vai em direção ao propósito, você vai em direção ao chamado, Deus tem que tratar com você e dentro de você. Então quando Deus entrega uma missão, quando Deus te convoca, fala assim, vem, se posiciona, certo? Eu quero dizer para você, não é algo opcional. Quando Deus te chama, queridos, Ele quer a obediência. Então, Jonas, ele atrasa para obedecer. Ele foge do chamado, a fuga dele é espiritual, certo? Então, vou trazer aqui para nós. Você obedece a Deus imediatamente ou você tem procrastinado? Talvez Deus já te chamou para fazer isso, para fazer aquilo outro. Será que você tem obedecido Deus? Será que você tem aplicado na sua vida uma obediência radical? Ou você tem negociado o seu chamado por medo, por querer estar na zona de conforto? Porque, queridos, cumprir o chamado te tira da zona de conforto, te expõe. Exposição gera comentário, gera ofensa, gera perseguição. Porque tem gente que pensa que vai viver o chamado e vai viver, né, cheio de comentários maravilhosos, cheio de elogios, e não, você vai ter, sim, você vai gerar fruto, mas sempre vai ter algum opositor, sempre tem uma força antagonista, certo? Você está correndo para longe do seu chamado? Por que você está correndo para longe do seu chamado? Porque você tem medo de se posicionar? Porque Deus vai ter que tratar uma área da sua vida para você se posicionar? Porque talvez Deus tenha que tratar sua área sexual, porque talvez Deus tenha que tratar sua área emocional, sua área financeira. Por que você está adiando seu chamado? Amém? Então Deus envia uma grande tempestade que ameaça destruir o navio. E aí os marinheiros começam a lançar as cargas. Amém? E aí eu falo para você, essa tempestade aqui é os ataques espirituais que você recebe. Você não precisa estar literalmente dentro do barco, mas você vive sendo atacado na saúde, vive sendo atacado na mente. Você já não parou para pensar que isso aí pode ser a tempestade que veio sobre o barco? E o problema é que esse ataque acaba inflamando o lugar onde você está. E gente que não tem nada a ver com isso começa a viver prejuízos por causa do seu desalinhamento. Gente que não tem nada a ver com a sua fuga espiritual começa a viver o quê? Dentro de um barco que começa a ter desperdício de carga. E o céu se fecha num lugar por causa de um desalinhado. Então será que não tem um Jonas dentro do seu barco? Será que você não é o Jonas dentro do barco? Você já parou para pensar nisso? Você tem ignorado os sinais de Deus? Você tem ignorado o chamado de Deus? Amém? Por que você está dormindo enquanto está tudo desmoronando? Por que você foi lá para o porão do barco dormir? E você está anestesiado sobre o que está acontecendo. Às vezes está acontecendo uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, e você está lá dormindo, como se nada tivesse acontecido. Certo? Será que as suas decisões não estão prejudicando lugares, pessoas? Às vezes, queridos, a sua falta de posicionamento está trazendo tempestade, ataque, tormento sobre o ambiente a qual você está. Ou você, às vezes, tem um Jonas aí no barco que você está favorecendo, enquanto Deus já trouxe no seu coração, que era para ter lançado fora, que não é para caminhar com você, porque precisa ser lançado na boca do peixe, para ser tratado os 3 dias, para poder se posicionar. Amém? Então a gente vê aqui, né, essa história tremenda, a gente começou hoje, certo? Então a gente vê, né, a fúria de Deus, porque Deus chama Jonas. Jonas, você vai pregar, você vai para Nínive, você vai, né, a anunciar o meu julgamento. E Jonas foge. Jonas vai, né, para a sua fuga. Amém? Glória a Jesus. Queridos, como discernir o chamado do Senhor? Eu acredito que não tem como a gente saber
para o que Deus nos chamou sem antes a gente ter uma vida com Deus. Então não tem como eu falar para você, olha, o seu chamado é isso ou aquilo. Eu acredito que Deus, ele revela para nós, mas primeiro a gente tem que viver com o Senhor de verdade. A gente tem que começar a ter uma vida com Deus. Então uma vez que você começa a viver com Deus, você vai entender o que Ele quer de você. Porque não tem como entender chamado todo arrebentado, todo cheio de ferida, né, com demônio dentro. Não tem como você saber para o que Deus te criou se você ainda tá cheio de ferida de alma, se você ainda tem um monte de vício, um monte de pecado. Então eu acredito que a primeira fase para entender o chamado é caminhar com Deus. Não tem como você saber quem, porque senão você não sabe quem você é, você não sabe a sua identidade, certo? Eu creio nisso de todo o meu coração. Amém? Queridos, nós estamos falando sobre curas, amém? Então, eu comecei falando com vocês sobre curas físicas, nós entramos um pouco, curas emocionais, que são as curas, né? Essa madrugada eu orei por cura da ferida de rejeição, certo? Eu vou estar trazendo uma madrugada ou outra para vocês. E eu quero entrar hoje com vocês mais dois tipos de cura, certo? Curas mentais, tá? Né? Que refere o quê? A restauração de uma perturbação mental, como uma ansiedade, uma depressão, um medo, uma opressão espiritual que afeta o que? A mente, que afeta, né, a sanidade mental de uma pessoa, ok? Então, eu quero que você abra comigo agora. Eu trouxe como exemplo aqui, vamos lá. Eu tenho boas referências sobre pessoas que são restauradas da sua sanidade mental. Então, a gente vê, por exemplo, o endemoniado de Gadareno, o endemoniado, né, de Gadara. Ele era alguém que ele não tinha sua sanidade, certo? Ele vivia ali nas catacumbas, no cemitério. Saul ficou lá 7 períodos, né, comendo igual um animal. Ele perdeu sua sanidade, certo? Por quê? Por causa de um espírito maligno que estava ali sobre ele, certo? Perdão, gente, Saul não, Nabucodonosor, né? Então, Saul era atormentado por um espírito maligno, que também perdeu sua sanidade. Então, vamos olhar aqui. Vamos visitar aqui essa passagem do endemoniado de Gadara, certo? A gente vê uma libertação, só que é uma libertação seguida de uma cura mental, tá? Então, muitas libertações vão seguir de uma cura física, vão seguir de uma cura mental. Por exemplo, tem aquela mulher que ela é encurvada durante 18 anos, se eu não estou enganada, e aí o espírito maligno sai dela e ela é curada da encurvadura que ela tinha. Então, é uma cura física. O endemoniado de Gadara, ele é curado e a sanidade mental dele volta. Então, abra comigo agora em Marcos, capítulo 5, verso de número 1. Marcos, capítulo 5, verso de número 1. Amém? Marcos, capítulo 5. E tudo isso aqui eu estou trazendo para vocês como chave. Por quê? Aí tem gente que pergunta assim, apóstola, por que tem gente que não é curada? Porque não é só uma ministração de cura, precisa de libertação. Não é só a ministração de libertação, precisa de uma ministração de cura interior antes, para viver a cura física depois. Então tem gente que não é curada porque, queridos, a pessoa ela pode não viver uma cura pela sua incredulidade. Depois eu vou trazer para você o porquê que uma pessoa não é curada. Ela pode não viver a cura porque ela tem incredulidade, ela pode viver, não viver a cura porque não é só ministrar a cura, tem que fazer uma libertação. Ela pode não viver a cura porque ela não consegue perdoar. Certo? Amém? Então vem aqui comigo agora. Marcos capítulo 5, verso de número 1. Acharam? Glória a Jesus. Obrigada, pastora Bruna. Amém. Marcos capítulo 5, verso de número 1. Assim chegaram a outro lado do mar, a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo as correntes. Então a gente está vendo que esse homem vivia ali no cemitério, certo? E olha só, a força desse homem era muito grande, nenhuma corrente conseguia amarrar ele. Então ele não tinha sua sanidade mental perfeita, porque ele estava possuído. Esse daqui, querido, é o alto grau da possessão demoníaca, onde a pessoa, ela passa mais tempo endemoniada do que sã. Tá? Esse homem, ou na verdade, tem o alto nível onde a pessoa
ela, hoje em dia, né, ela é diagnosticada por uma enfermidade mental, mas na verdade ela está endemoniada. Tem casos que pode ser predisposição genética? Sim, eu creio. Mas tem casos de enfermidades mentais que a pessoa, o demônio já se apoderou da mente dela e é um processo árduo de libertação, tá? Esse homem morava entre as cavernas, usada como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se nas pedras. Então, ele passava a noite gritando e ele se cortava nas pedras. Então, havia um processo grande aqui de mutilação. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, olha só, em nome de Deus, suplique que não me torture. Olha só, esse espírito maligno pede em nome de Deus para não ser torturado. Pois Jesus já havia falado ao espírito, saia deste homem, espírito impuro. Peraí. Jesus, isso aqui é aula de libertação agora. Jesus já tinha falado para aquele homem sair espírito impuro, só que não saiu. Porque o demônio ainda está falando com ele. Jesus lhe pergunta, presta atenção aqui, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. Então, o texto começa falando de um espírito impuro. Olha, presta atenção. A gente manda sair, não sai. Jesus manda sair, não sai. Jesus pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque nós estamos em muitos. Então, presta atenção. Eu quero que você entenda. Exatamente, Fabiana. Perfeito. Essa aí deve ser minha aluna, né, Fabiana? Na verdade, saiu um, mas tem legiões. Então, quando tem legiões, o demônio ele tem uma estratégia dentro da pessoa que não sai todo, sai um, mandou sair, sai espírito impuro, sai um. Só que talvez ficou lá milhares. E aí Jesus pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros, então agora a Bíblia vai falar no plural, e os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos. Peraí. 2.000 porcos. Então põe um demônio para cada porco. Não, você não entendeu. Nós estamos falando de legião. Cerca de 2.000 porcos. Só que eu acredito que uma legião é a cerca de 6.000 demônios. É o que a gente tem, né? Um exército romano, uma legião de exército romano é mais ou menos 6.000. Mas aqui tem 2.000 porcos. Então eu quero que você entenda. Eu acredito que não foi um demônio para cada porco, mas foi de 2 a 3. Então, por que essa pessoa possuída tinha tanta força? Vivia no cemitério. Isso aqui é aula de libertação para vocês, tá? Eu tenho uma novidade para você. Quem quer a novidade? Queridos, como agora eu não vou conseguir fazer, tá? Uma escola de libertadores. O Senhor me deu uma estratégia de trazer um seminário com o tutano que vocês precisam saber da libertação. Então vai ser cerca de 8 a 9 horas de aula, praticamente, onde eu vou trazer um seminário que é muito mais barato que uma escola. E eu vou trazer para vocês, né, o cerne, o que vocês precisam saber na libertação, como coisas como essa, quanto que é uma legião, o que você fala na hora da libertação. Então vai ser um seminário poderoso, tá? Eu tô vendo data ainda, vai ser em março, comecinho de março ali, certo? Então, o Senhor trouxe para mim, porque assim, eu não vou conseguir trazer uma escola de libertadores agora, só o final do ano.
Então, mas eu vou trazer dentro de um seminário para você o tutano do tutano daquilo que você precisa saber sobre libertação. Só aquilo que é mais essencial. Então, você já se prepara para 8, 9 horas de aula, certo? Tá? Assim que eu fizer tudo, organizar, nós vamos lançar, tá? Não é caro, vai ser aí entre 90, 120 reais mais ou menos, que é um preço de um seminário meu, e você tem acesso ali na plataforma por 2 anos, vai receber um material, né, para você estar usando, uma apostila. Quero ver se eu consigo, né, trazer uma apostila bem legal com esse conteúdo para você, certo? Então, assim que eu lançar, fazer o lançamento desse seminário, né, vocês correm e fazem a inscrição de vocês, amém? Certo? Então, esse seminário é ao vivo. Gente, ao vivo ele é poderoso, tá? Seminário será ao vivo, amém? Online, certo? Então, você já prepara o seu coração. Calma que eu não lancei ainda. Calma. Quem sabe daqui uma semana, eu só tô organizando algo na minha plataforma e aí a gente vai fazer, amém? Glória a Jesus. Aleluia. 2.000 demônios se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver, olha só, o povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava, olha só o estado do homem. Por isso que eu falo para você que isso aqui é uma cura mental. Também estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, ou seja, ele estava em perfeita razão, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. Eu vou trazer para vocês o porquê que Jesus enviou os demônios para a manada dos porcos. Eu vou trazer para você nesse seminário. E isso é muito importante você entender, tá? Aí você fala assim, mas por que Jesus mandou para os porcos? Eu vou trazer para você no seminário, tá? É um estudo que a gente precisa entrar nele para a gente entender, certo? Para que você entenda hoje o nível de autoridade que você carrega. Porque quando Jesus morre e desce no coração da terra, ele toma posse, certo? Né? Do nome sobre todo nome. E agora, eu e você podemos usar o nome de Jesus, tá? Para lançar qualquer demônio pro abismo, porque a obra tá completa. Então, assim, eu vou trazer para você o tutano cerne disso daí, certo? E eu quero dizer para você, você tem autoridade no nome de Jesus, certo? Você tem autoridade no nome de Jesus. Eu quero que você entenda que antes de Jesus completar a obra dele na cruz, certo? Olha só, os demônios vão pedir, não nos atormente, não nos envie para um lugar longe. Em outras versões, não nos envie para o abismo. Vou trazer para vocês o que é o abismo, tudo isso daí no seminário, amém? Certo? Glória a Jesus, pegaram ou não? Aleluia. Ó, então a gente viu aqui o quê? Essa cura aqui, ela é o quê? É uma cura mental. Então a gente tem também lá, por exemplo, eu não vou entrar aqui com vocês, né? Saul atormentado, né? Saul, ele transgride, ou seja, ele peca ele fez algo que Deus havia falado para ele não fazer e ele faz. E aí Saul fica desalinhado com Deus, mas Saul é um ungido de Deus. E Deus permite que um espírito venha atormentar Saul. E aí vinha Davi tocar, né? Então Saul perdia a sanidade mental dele. Tá? Eles perdiam a razão dele. Aí a gente tem a passagem de Nabucodonosor, que recupera a sua razão. Então Nabucodonosor fica 7 períodos comendo igual um animal, comendo capim, no sereno, no orvalho da noite. E aí só depois de 7 períodos que ele volta à sua razão normal. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, certo? Então vamos aqui em outra passagem, tá? Para que você veja essas curas mentais. Abra comigo em Marcos, capítulo 9, verso de número 17. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, verso de número 17. Acharam ou não? Marcos, capítulo 9, verso de número 17. Acharam?
Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não deixa falar. Aí aqui, queridos, sempre que o espírito se apodera dele, joga ele no chão, ele espuma a boca, range os dentes e fica rígido. Então, olha só, eu não vou ler todo o texto. Vamos agora lá para baixo, a partir do verso 20. Então trouxeram quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa. Então a gente sabe que convulsão é algo que dá ali, né, na parte cerebral, no sistema nervoso. Então aqui a gente vê que esse menino, ele tinha um problema mental também, de convulsão, certo? Ele ficava rígido. E aí quando o espírito impuro vai sair desse menino, esse menino também vai ser o quê? Curado de convulsão. Então, o que eu estou tentando dizer para você? Que tem enfermidades mentais que precisa se fazer libertação. A maior parte das enfermidades mentais, para você ministrar a cura, você tem que ministrar a libertação primeiro. Você tem que pedir para o demônio que está alojado na mente, consciente, inconsciente. Tem um jeito de falar? Sim. Mas você pode, né, se você tem autoridade, do jeito que você falar vai acontecer. Mas existem orações que são mais cirúrgicas, porque é eficaz. É em nome do Senhor Jesus agora. Eu declaro que o sangue de Jesus visita a mente, consciente, inconsciente, o subconsciente. E eu desamarro agora toda casta demoníaca, toda legião agora, deste lugar de controle. Em nome do Senhor Jesus, Pai, quebra agora todo o controle que essas entidades malignas exercem sobre a mente dessa pessoa. Senhor, remove todo o sangue que foi derramado para dar resistência a essa casta de legião. Então, quando a gente está lidando com uma libertação que envolve espírito de loucura, espíritos atormentadores da mente, eu preciso que vocês entendam. A primeira regra é quebrar a fortaleza. A segunda regra é, o que é a fortaleza? É quebrar as paredes que o Satanás construiu em volta dessa pessoa para ela não entender o que está acontecendo. Nós quebramos fortaleza, depois nós quebramos o que é a resistência. O que é a resistência? A resistência, imagina que o demônio, imagina assim, imagina uma casa e a pessoa. Imagina o demônio, ele entrou dentro dessa casa. E aí, ele entrou por causa do envolvimento do ocultismo e teve derramamento de sangue. O demônio amarra uma corda, eu tô dando uma analogia para você. O demônio amarra uma corda na cintura dele e vai lá no pé da escada dessa casa e amarra uma corda. Ou vai lá no porão dessa casa e amarra uma corda e dá um monte de nó. Aí quando você fala sai, o demônio, por mais que há uma força falando para ele sair, mas ele tem um vínculo. Aí nós precisamos quebrar essas resistências. Quais são essas resistências? Maldições hereditárias, pactos, envolvimento com o ocultismo, a mãe que consagrou essa criança a alguma entidade, essa pessoa que serviu Satanás de alguma forma, certo? Sangue derramado. Então pode ter N's, mas tem as que são as que dão mais resistência, tá? Então eu tô trazendo aqui para você. Agora imagina que esse demônio, ele não tem uma corda só amarrada. Imagina que esse é o chefe da legião. Ele amarrou uma corda no porão, ele amarrou uma corda na escada, ele amarrou uma corda em tudo que é lugar na casa para ele não sair, porque essas cordas dão legalidade para ele estar lá dentro. As cordas dão força para ele estar lá dentro. Então, quando você fala, sai em nome de Jesus, ou seja, as patentes, porque nós estamos falando de legião aqui, tá, gente? As patentes de demônio maior, elas vão saindo uma por uma. Só que é por isso que a gente precisa entender o quê? É legião. E eu vou ensinar para vocês nesse seminário. Gente, vocês estão lidando com legião, né? Então, eu vou pegar o cerne, amém? Então, nós precisamos quebrar a resistência. E nós precisamos o quê? Aplicar o sangue de Jesus na mente dessa pessoa. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Agora, eu vou entrar com vocês aqui porque dá tempo. A cura espiritual que eu quero trazer aqui para você, nós falamos de 4 tipos de cura. Cura física, cura emocional. Nós falamos agora de cura mental, que na maioria das vezes vai anteceder de libertação primeiro. Agora nós vamos entrar na cura espiritual, certo? E a cura espiritual, queridos, é quando alguém encontra Jesus e o espírito dessa pessoa
que não tinha o religare, ou seja, que não tinha nascido de novo. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês o exemplo de uma cura espiritual. Essa pessoa precisa receber Jesus primeiro, certo? Para viver a cura. Então, abra comigo agora em Mateus, deixa eu ver aqui qual que eu vou falar. Glória a Jesus, peraí. Tá, abra comigo em Mateus capítulo 9, verso de número 1. Então a gente vai ver que muitas pessoas na Bíblia receberam Jesus, certo? Reconheceram Cristo, e ali seus pecados foram perdoados, e aí a pessoa é curada, tá? Ou seja, ela não tinha um novo nascimento, amém? Então, muita gente não é curado porque não recebeu Jesus ainda. Então, um dos motivos de muita gente não ser curada é porque essa pessoa ainda não fez uma oração de confissão. Por quê? Como que eu vou receber algo se eu não nasci de novo? Como se eu vou receber algo que eu preciso se eu não tenho um novo nascimento? Então, eu estou dando aqui para vocês algumas circunstâncias, tá? Então, existe cura espiritual. Como que é essa cura espiritual? Da pessoa que não recebeu Cristo ainda. Então, olha aqui, ó. Mateus capítulo 9, verso de número 1. Jesus cura um paralítico. Na verdade, eu vejo, né, um paralítico, né? Jesus cura o paralítico. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Então, primeiro Jesus perdoa os pecados, que acontece comigo e você no novo nascimento, quando a gente aceita Jesus. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo: isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se antes? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então, uma vez que Jesus perdoa os pecados, aquela pessoa está reconhecendo Cristo. E ali acontece o novo nascimento. Então, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. E ao ver isso, a multidão se encheu de temor. Então, deixa eu trazer aqui para vocês um dos problemas de uma pessoa não receber cura. Tem gente que não é convertida ainda, mas fica sabendo que está tendo ali um culto, um lugar de avivamento em que Deus está curando. Aí essa pessoa, ela é aquelas pessoas que vai em tudo, vai no terreiro, vai na igreja católica, vai na igreja dos crentes, e ela é um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo ela não é posicionada em nada. E aí tem gente que você ministra cura, a pessoa não recebe. Você ministra cura, a pessoa não recebe. E quando isso acontecer, você precisa perguntar: você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? E aí você faz a pessoa fazer a confissão, a cura vem sobre ela. Então isso, queridos, é um dos motivos pelo qual uma pessoa não recebe a cura. Eu estou dando uma chave poderosa, porque ela não tem a cura espiritual. O que é a cura espiritual? É o novo nascimento. Então, por exemplo, você que antes estava no pecado, você não conseguia buscar Jesus, você estava dormindo, você estava adormecido. Uma vez que você aceita Jesus, há um despertar poderoso na sua vida, um entendimento que eu aceitei Jesus, uma necessidade de renunciar ao pecado, certo? Então agora, Jesus tem propriedade sobre essa pessoa porque ela tem uma aliança com ele. Jesus pode fazer sem a pessoa ter aliança? Eu creio pela fé dela, sim. Mas muitas vezes, ou seja, eu quero que você entenda, tem curas que operam pela fé que a pessoa tem. E tem curas que operam pela fé que o ministrante tem. Ou pela atmosfera que o lugar carrega. Então imagina que, na nossa conferência nós vamos gerar um ambiente de muita cura. Então tem gente que chega ali que não crê, porque já foi em vários lugares. Mas por causa que está num ambiente carregado de unção, denso, numa unção de cura, ela recebe. Porque o ambiente foi gerado. A pessoa que orou para você, ela não tem dúvida que você vai ser curada. E por causa da fé da pessoa que ministra você é curada. Ou por causa da fé da pessoa que recebe, a pessoa é curada, certo? Você entende isso?
Então tem ocasiões, sim, que a pessoa não recebe a cura porque ela não tem uma aliança com o Senhor Jesus. E o que é aliança? Confessar Jesus verdadeiramente como seu único, suficiente Salvador. E essa confissão é o suficiente para que a cura aconteça. Amém? Tem gente que não recebe a cura porque não perdoou, tá? E aí a gente vai ver, né? Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. O filho pródigo é outro exemplo que a gente tem, certo? O filho pródigo, ele tem, né? O que é o filho pródigo? É a pessoa que saiu dos caminhos do Senhor e depois ela volta. Então, o Senhor, ele sempre tem essa cura, essa restauração, né? Para nós. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai, né? Renovar a nossa aliança. Então, tem muitos que estão dentro da casa do Senhor e nunca nasceram de novo. É o caso do filho pródigo. Eu acho que a história do filho pródigo é alguém que estava na casa do Senhor. Vamos trazer aqui para a nossa conjuntura. O filho pródigo é alguém que está na casa do Senhor, mas não está vivendo as dádivas do Senhor. Amém? Não está vivendo as coisas do Senhor. Aí esse filho pródigo, ele se rebela, ele sai. Ele quer viver a vida dele, ele acha que ele tem todo o tempo do mundo. E aí quando ele volta, ele reconhece, né, a casa que ele estava, só que agora ele volta diferente, ele volta dando valor em tudo. Ele volta e ele de verdade faz uma comunhão com o Senhor. Então tem muitos que estão dentro da igreja e precisam ser o quê? Precisam viver essa cura espiritual. E a cura espiritual, queridos, é quando... Porque imagina, o seu espírito, ele está inativo. Você só vai ter essa chama, você só vai fazer o religar, e como eu expliquei para vocês, uma vez que a primeira unção entra. Mas para a primeira unção entrar, você tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, como que você quer viver uma cura espiritual se você ainda não aceitou Jesus? Amém? Então não tem como, né? Então a cura espiritual, ela envolve o quê? Ela envolve o novo nascimento. A cura espiritual, ela envolve a sua aliança com Cristo. Aí o seu espírito, ele renasce. Então, Jesus vai falar para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E qual que é esse nascimento? O seu espírito, ele precisa nascer novamente. Ele já está em você, mas ele precisa, presta atenção, o seu espírito, ele precisa renascer com uma estrutura em Cristo. Jesus, olha só, a pessoa que ela está no mundo, ela precisa vir para Cristo para que o espírito dela venha renascer, tá? Porque uma vez que ela não aceitou Jesus, ela ainda está nas obras da carne, ela ainda está com o seu espírito oprimido. Quero que você entenda. Então, esse novo nascimento traz uma nova estrutura espiritual que faz o que? A conexão direta com Deus. Agora você consegue entender o Espírito Santo, agora você consegue buscar Jesus. Então, vamos terminar hoje essa parte aqui para você entender. A diversidade de curas. Há curas físicas, curas emocionais, curas mentais e curas espirituais, certo? Então, a cura física, o objetivo é curar o corpo, né? Restaurar qualquer coisa que esteja em desfuncionamento, desalinhado. Cura emocional, trazer cura no coração, nos sentimentos, nas emoções. Cura mental, recuperar a sanidade mental, recuperar a razão, ter um renovo, né? Ser livre para poder viver em sociedade. Espiritual é quando o relacionamento com Deus é restaurado. A cura espiritual, ela só vai acontecer quando esse relacionamento com Deus é restaurado através do quê? De uma conversão genuína. Amém? Certo? Então, né, vou entrar aqui com vocês aqui um pouquinho para vocês entenderem. Dentro o que é importante você entender, você que vai ministrar curas físicas. Eu tenho muita facilidade nessa área. Então, por exemplo, você está vendo eu orar por burnout. Eu tenho muito conhecimento na área de psiquiatria, de psicologia. Você viu essa madrugada eu orar por... eu orei por burnout, né? Que é um esgotamento mental, um cansaço. O que mais, gente, que eu orei agora? Estou esquecendo. Eu orei pela visão. Então, eu lembro a minha apresentação de anatomia da parte dos nervos, né?
O meu foi o nervo óptico. Então eu sei que a retina tem 11 camadas, côneos e bastões. Eu sei, né, o globo ocular vai formar o quê? Um nervo óptico, que vai insertar lá onde? Na área occipital do cérebro, que é bem aqui atrás. Então eu conheço toda a estrutura a qual se dá uma visão. Então quando eu oro, eu sei orar cirurgicamente. Você precisa saber isso? De jeito nenhum. Você só precisa declarar: seja curado em nome de Jesus. Só que se você souber, é muito bom, certo? Eu falo, são orações cirúrgicas. Então, por exemplo, como doenças crônicas, nós temos diabetes, hipertensão, artrite, enxaqueca crônica. São doenças crônicas. O que é doença crônica? Doença que vive vindo. Amém? Então, a gente tem doenças autoimunes. Por que isso aqui, queridos, é muito bom para você saber. Doença autoimune, lúpus, esclerose múltipla, psoríase, né? São doenças imunes, artrite, artrose, né? Espondilite anquilosante. Então eu sei o nome de muita doença que é de doença autoimune, certo? Mas quando a gente pega doença autoimune, a gente está falando do corpo atacando o próprio corpo. E doença autoimune não tem cura. Então, se o corpo está atacando o próprio corpo, eu preciso perguntar: por que o meu corpo está atacando o meu próprio corpo? Por que eu estou com essa deficiência? Será que não é algo que vem da alma? Então aqui a gente vê, há uma cura física, sim, mas às vezes com uma raiz emocional que precisa ser curada. Amém? Problemas respiratórios. Problemas respiratórios, queridos. Deixa eu falar aqui pra você, tá? Doença crônica está muito atrelado com falta de perdão, amargura, maldições hereditárias, doenças crônicas, certo? Doenças autoimunes, muito atrelada com processos que não foram tratados, traumas, problemas na alma, problema respiratório, amargura, dor, falta de perdão, traição, toda a ruminação de sentimentos ali no seu coração pode provocar o quê? Asma, bronquite, doença pulmonar. O que eu estou tentando dizer para você? Existe raiz genética? Sim. Tudo é espiritual? Não. Então existe raiz genética, existe uma raiz espiritual, existe uma sentença espiritual. Amanhã eu vou contar um testemunho para você. Existe uma sentença que aquela pessoa pode ter tomado para ela. Doenças musculoesqueléticas, hérnia de disco, escoliose, osteoporose, problema, né, de menisco, todo problema que envolve ossos, todo problema que envolve articulação é doenças musculoesqueléticas. Problema cardíaco, insuficiência cardíaca, arritmia, ataques cardíacos, né, resquícios de um AVC, entupimento da coronária. Então, enfim, né, tem várias enfermidades cardíacas, certo? Outras condições, câncer, dores neuropáticas, fibromialgia. Então, a gente tem uma infinidade de enfermidades. Então, a pessoa que quer ministrar cura, é muito importante ela saber o nome das enfermidades, ela saber, né, em qual sistema opera. Então, por exemplo, o que eu quero que você entenda, você que é meu aluno aqui. A gente tem vários sistemas, a gente tem sistema urinário. O que envolve o sistema urinário? Rins, uretra, a bexiga, certo? O canal uretral, né? A gente tem ali todo um contexto de sistema renal, certo? Que é o sistema excretor do corpo. A gente tem um sistema digestivo, que vai de boca, laringe, faringe, traqueia, esôfago. Aí a gente tem estômago, aí a gente tem píloro, duodeno, né? E aí vai todo o intestino grosso, fino. Aí esse intestino fino vai insertar no ciego, né? No ciego, que é uma bolsa maior, tem apêndice, colo ascendente, transversal, descendente, e aí tem ali o reto e o ânus. Eu acabei de falar para você toda a estrutura gastrointestinal. Apóstolo, por que a senhora sabe isso? Porque eu sou médica, gente. Eu estudei anatomia. Primeiro ano você tem que estudar tudo isso aí. Então, é muito interessante a gente, né, declarar cura sobre várias áreas. Você sabe onde você está ministrando cura. Então, você que quer ser um ministro de cura, é muito interessante você saber o que envolve o sistema digestivo, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, certo? Os lóbulos da cabeça, lóbulo
frontal, parietal, hospital, parietal, temporal. É muito bom você saber os lóbulos e o que tem em cada lóbulo. Cada lóbulo está encarregado do quê, certo? Outra coisa que você precisa saber também são as glândulas endócrinas. Glândula pineal, glândula tireoide, certo? Todas as glândulas, os ovários, a próstata, as glândulas que vai em cima dos rins, glândulas suprarrenais. Porque tem pessoas que estão com disfuncionamento emocional por causa de um distúrbio hormonal por causa de alguma dessas glândulas. Então, se alguém está com problema hormonal, o que eu oro? Senhor, em nome de Jesus, restaura agora toda glândula que está em disfuncionamento. Eu declaro agora que o sangue de Jesus calibra toda glândula suprarrenal, toda glândula tiroidiana, toda glândula pineal. E aí você vai falando glândula por glândula. Amém? Certo? Então a gente tem sistema circulatório. Senhor Deus, visita agora as artérias, as veias. Visita agora, Senhor Deus, a bomba do coração. Restaura toda a inervação. Então é muito bom a gente saber a complexidade para você ministrar o sangue de Jesus sobre todas essas áreas. Amém? Certo? É obrigado a saber? Não, porque se você tem autoridade, vai acontecer de um jeito ou de outro. Mas eu acredito que quando nós fazemos uma oração mais detalhada, cirúrgica, eu acho que tem mais intensidade, tem mais objetividade, é mais cirúrgico, certo? Então, a gente tem doenças crônicas, a gente tem doenças autoimunes, doenças respiratórias, doenças musculoesqueléticas, doenças, sistêmicas, né? Por exemplo, a gente tem lúpus eritematoso, mas a gente tem lúpus, sistêmico. A gente tem 2 ou 3 tipos de lúpus, se eu não estou enganada, certo? Então a gente tem uma doença sistêmica que envolve... O que é uma doença sistêmica? Doença sistêmica, ela envolve várias áreas do corpo. Lúpus envolve o rim, lúpus envolve pele, lúpus envolve o sangue, lúpus envolve os leucócitos brancos. Então vai envolver uma diversidade de coisas dentro da pessoa. Então é muito interessante você que quer ser um ministro de curas, você entender esses compartimentos físicos, emocionais. Por exemplo, você é um ministro de cura, você também tem que aprender a ministrar cura emocional. E saber que são 5 principais feridas e dessas encadeia as outras. Então a gente sabe que essas coisas tem que saber de cor. E como que aprende? Estudando. Eu não aprendo, queridos, eu não aprendo por osmose, porque eu converso com alguém, porque eu escuto uma pregação. Não, eu aprendo porque eu sento na cadeira, eu pego, eu escrevo, eu faço um resumo. Amém? Então, é assim que você aprende. Curas emocionais, aí você coloca ferida de rejeição, ferida de traição. Então, é assim, você vai pesquisando. E hoje você tem uma diversidade, o quê? De livros, enfim, de muita coisa. Amém? Certo? Nós vamos fazer uma hora um seminário só de curas, tá? Para vocês, em nome de Jesus, certo? Glória a Deus. Então, o fato de eu ter estudado, a medicina me ajuda muito nesse processo de ministrar cura e de entender principalmente a área psicológica, tá? Então, eu já tive paciente esquizofrênico, Então, eu sei o que é um paciente endemoniado, eu sei o que é um paciente realmente que ele tem aquela enfermidade. A matéria que eu mais gostava era psiquiatria. Eu era aluna nota 9, porque na medicina é difícil ter nota 10, né? Mas eu era aluna 9,4, 9,3, na área de psiquiatria, porque eu gostava muito dessa área. Então eu tinha, aí a gente fazia o prático, nos sanatórios, nos hospitais. E ali você via pessoas bipolar, pessoas que conversam com alienígenas. Gente, é uma loucura total, é um espírito de loucura muito grande. E o sanatório, o hospital, o hospício, é um lugar muito pesado. Vocês não têm noção. É um lugar assim, denso, de um peso, uma névoa. Amém? São pessoas que estão presas num cativeiro. Amém? Mas eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para tirar qualquer pessoa de qualquer enfermidade, seja ela genética, seja ela espiritual ou mental. Então, eu quis dar uma pincelada aqui com vocês sobre cura física, para você entender isso aqui no dia de hoje. Amém? Então, por exemplo, Senhor, no nome de Jesus, cura agora esse pâncreas, restaura toda insuficiência insulínica. Por quê? Quando uma pessoa está diabética, é porque ela não tem insulina.
Então, como que eu posso orar? Senhor, restaura toda a insulina que falta no pâncreas dessa pessoa agora. Eu declaro que o seu pâncreas é restaurado agora, completamente. E toda a insulina que não estava sendo fabricada é fabricada agora. Tudo aquilo que estava inativo volta a ser ativado agora. Isso é interessante você saber. Por que uma pessoa tem diabetes? Porque ela não consegue produzir insulina o suficiente para fazer a quebra da glicose que você come no arroz, que você come no açúcar, que você come. Amém? Pegou ou não? Pegou ou não? Glória a Jesus. Queridos, tem muitas enfermidades que são genéticas, tá? São genéticas, porque o nosso DNA foi corrompido com o tempo com o quê? Com a comida, com os maus hábitos. Então, pessoas que vão corrompendo a sua genética, vão também transmitindo essa genética. Então, tem pessoas que são curadas e a raiz não é emocional, a raiz não é espiritual, a raiz é genética mesmo. Amém? A raiz é genética, certo? Um dia abençoado para você. Amanhã nós vamos continuar aqui nesse estudo sobre curas. E aí vai chegar o momento que eu vou começar a ensinar vocês como que vocês vão declarar, tá? Beijo no seu coração, bora compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Hoje tem culto dos jovens, às 19 horas, horário de Brasília, na Global Fire. É só você estar nos nossos grupos, você vai receber o link. Pensa num culto poderoso às 19 horas, horário de Brasília. Beijo no seu coração.